Havia uma estrada que ficava longe do grande centro e perto de uma floresta. Esta estrada era longa e feita de terra batida por onde os carros passavam levantando poeira. Uma menina estava sentada à beira dessa estrada. Ela tocava uma flauta feita de bambu e tinha entre suas pernas um chapéu panamá com algumas moedas dentro dele. Ao longe, ela viu a poeira que subia do chão e então passou a tocar uma canção doce e suave, tão confortante que até os pássaros pareciam parar para ouvir, empoleirando-se nas árvores que se enfileiravam no meio-fio. O homem que dirigia o carro que se aproximava dali avistou a menina que usava um vestido imundo e maltrapilha e decidiu parar. "O que faz aqui sozinha, menina?" disse o homem, debruçando o antebraço sobre a janela do carro. Ela ergueu a cabeça para encará-lo e, em resposta à pergunta, continuou tocando sua triste canção. Percebendo que a menina tinha um chapéu com moedas entre as pernas, sacou algum dinheiro do bolso e estendeu o braço para ela, que pegou o chapéu e ergueu para que ele pudesse alcançá-lo. Ele soltou as moedas dentro do chapéu e deu a partida na chave. Entretanto, sua indignação não o deixaria ir embora tranquilo, portanto... Por que escolher um lugar tão ermo para pedir? Não seria melhor uma praça? "Prefiro ficar perto de casa", respondeu ela, parando por um instante de tocar sua flauta. "Não vejo sua casa. Onde fica?" perguntou ele, olhando ao redor. "Fica por ali, senhor." A menina apontou para uma trilha à beira da estrada que levava para dentro da floresta e logo voltou a tocar sua flauta. O homem ficou a contemplar a floresta, sem acreditar que alguém pudesse morar em vegetação tão densa. "Onde estão seus pais agora?" perguntou, sentindo-se cada vez mais confuso. "Somos órfãos, eu e meus irmãos, e temos fome, muita fome." Consternado, o homem desceu do carro e se agachou na frente da menina de cabelo hirsuto e dentes saltando na boca, e com um olhar soturno perguntou: "Quantos são seus irmãos? Por que não estão aqui com você?" "Meus irmãos são muitos e estão ocupados agora. O senhor deseja conhecê-los?" Ao ouvir aquelas palavras, o homem pensou em correr para dentro do carro, pois ser visto adentrando uma floresta na presença de uma menina poderia colocá-lo em maus lençóis. Entretanto, uma vontade incontrolável o tomou por completo. Ele respirou fundo e em seguida retirou o chapéu que usava para apertá-lo contra o próprio peito, antes de dizer: "Vamos." E quando se deu conta, estava com a mão estendida para ela, esperando que ela fizesse o mesmo. E ela fez. Os dois caminharam em silêncio pela trilha que os levou até um bosque que ficava escondido entre as árvores e arbustos da floresta. Neste bosque havia 10 meninas e 10 meninos, todos sentados um ao lado do outro, formando um grande círculo. Todos possuíam uma flauta que seguravam na mão. No entanto, ninguém tocava naquele momento. Ao invés disso, o convidaram para jantar. "Seja bem-vindo, senhor. Por favor, sente-se no meio da roda", disseram em coro, sempre olhando para o chão. O homem fora tomado por uma sensação de frescor e um cheiro doce adentrou suas narinas, como se baunilha e limão fossem o odor do ar. "Eu não posso ficar aqui. O que vão pensar?" "Quem? Só estamos nós aqui", disse a menina, pegando suavemente em sua mão. "Vamos, sente-se, senhor." Tudo bem, mas... não vou me demorar." O homem falava de forma vaga, como se não pudesse entender a si mesmo. Pouco a pouco ele foi entrando na roda, até ficar parado no centro, e de forma involuntária caiu de joelhos. As vozes foram ficando cada vez mais longe, sua visão turva.
Senti um vento soprar-lhe os cabelos e, de repente, as árvores se agitaram. "O senhor nunca mais sentirá fome", disse um dos meninos, que tinha a cabeça raspada e uma presa canina atravessando-lhe o nariz. Aturdido, o homem respondeu de forma quase robótica: "Eu não estou com fome." Neste interim, todos que estavam sentados se levantaram e deram início a uma reza em língua estranha. Todos estavam com olhos revirados e mantinham estampados em seus rostos um sorriso sádico. "O que vão fazer?" perguntou o homem com olhos arregalados. "Nós vamos jantar", responderam em coro, apontando suas facas para ele e devorando o seu corpo em seguida.